Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana aqui no programa Assunto do Dia e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje é Dia Mundial do Consumidor e por isso o Assunto do Dia vai trazer informações sobre os direitos dos consumidores. Para tirar as suas dúvidas, já estamos contando aqui com a presença no nosso estúdio do Dr. Everton Kleber, ele que é presidente da Comissão do Direito Privado do IAP, que é o Instituto de Advogados de Pernambuco. Ele é membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB Pernambuco. Também vamos conversar e trazer muitas dicas com o nosso segundo convidado, o Ricardo Samico. O Ricardo é gerente de atendimento do Procon Recife. E daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo, mas antes quero fazer uma pergunta a você que está em casa nos acompanhando. Você conhece os seus direitos? Caso a sua resposta seja negativa, não? Saiba que você está na situação da maioria dos brasileiros. A prova disso é um estudo desenvolvido pela Boa Vista SPC sobre hábitos de consumo. Esse estudo mostrou que 67% dos brasileiros conhecem apenas um pouco ou não conhecem nada dos seus direitos enquanto consumidores. Ao mesmo tempo, 26% afirmaram conhecer razoavelmente, enquanto apenas 7% conhecem muito bem os seus direitos enquanto consumidores. A pesquisa ela foi realizada no ano passado, no mês de fevereiro. Outro dado muito importante descoberto no estudo é que 61% dos consumidores que costumam reclamar sempre ou na maior parte das vezes que tem problemas de consumo. Olha só, a gente vai aproveitar o momento, para acompanhar uma reportagem que faz um resumo das ações que foram realizadas aqui na região metropolitana do Recife para garantir os direitos dos consumidores. Confira a partir deste momento o que foi feito para garantir a segurança dos consumidores aqui da região metropolitana do Recife. Foi uma ação conjunta. Acompanhe. Várias instituições participaram das fiscalizações que aconteceram durante toda a semana. Entre elas o Procon, a OAB, Ministério Público, Vigilância Sanitária e a Dagro. As ações aconteceram de surpresa em grandes estabelecimentos. Os órgãos estiveram neste supermercado, que fica na zona norte do Recife. Alguns produtos sem preço, que o estabelecimento corrigiu na hora, recolheu, mandou pesar e colocou o produto de volta. E percebemos só uma gôndola que não estava com a refrigeração adequada para o peixe, mas que também foi corrigido. O objetivo de toda a ação é garantir a segurança de quem está comprando. Inclusive, o estabelecimento que desrespeitar as normas poderá ser multado. Esses órgãos fiscalizadores, eles têm uma fiscalização periódica, mas se perceber que realmente é recorrente aquela infração, vai haver uma autuação, vai haver o prazo do contraditório que a empresa tem e, dependendo da resposta, pode se transformar num processo. E pode ser multado também, que as multas variam de R$ 600 a 9 milhões, dependendo do porte da empresa, o número de pessoas atingidas. Então, vai se levar tudo isso em consideração. Nós temos o 0800 2811 311, que você pode fazer essa denúncia ou pode ir pessoalmente. Temos o ponto que é no Derby, na rua Carlos Porto Carreiro, 156, e também fazemos atendimento no Compaz Eduardo Campos e Ariano Suassuna. Hoje é comemorado o Dia do Consumidor e para comemorar a data, uma grande ação foi montada na estação central do metrô no Recife. Todos os órgãos ligados à defesa do consumidor estão presentes. Nós vamos estar com os PROCONs estadual e Recife abrindo reclamação. Então é uma oportunidade que os consumidores têm de estar já registrando a sua reclamação. Para isso ele precisa levar os documentos pertinentes ao assunto que ele quer reclamar. Também vamos ter o atendimento do Instituto Tavares Burio com carteiras de identidades gratuitas. Então ele precisa levar a certidão de nascimento ou casamento e duas fotos, aliás, 3x4. Quem tiver dúvidas ou quiser denunciar irregularidades em algum estabelecimento, pode entrar em contato com o Procon pelo número 0800 282 1512. E a gente reforça o telefone do Procon estadual. Para você que está em casa nos acompanhando, 0800 282 1512. Se você tiver problema, algum problema na relação de consumo
ou se você tiver alguma dúvida, você pode ligar gratuitamente para o PROCON estadual 0800 282 1512. Você liga, fica bem informado, né, para que você tenha aí seu direito enquanto consumidor garantido. Vamos falar muito mais sobre essa ação que a gente acompanhou, né, durante toda a semana. Aconteceram várias ações. Hoje é um momento especial, que é o Dia Mundial do Consumidor. Está tendo uma ação na estação central do metrô no Recife. Daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre isso, mas agora a gente já quer chamar você que está em casa para participar aqui do programa, para interagir com a gente. Temos uma pergunta. Todo dia a gente lança a enquete. Cada enquete, né, varia de acordo com o tema. E hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando e queremos saber de você o seguinte. Olha só, você já acionou algum órgão de defesa do consumidor para ter seu direito respeitado? Sim ou não? Foi necessário fazer isso? Acionar algum órgão de defesa do consumidor para ter o seu direito respeitado? Liga para a gente. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora está disponível para você ligar para a gente, responder nossa pergunta, mandar também a sua dúvida sobre o tema ou deixar algum depoimento sobre o assunto. 3424-1977 é o nosso segundo número também, já está disponível. Ligue para a gente, participe. Se você tem acesso à internet, pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço fixo lá na internet. Você acessa, responde aqui nossa pergunta, manda também a sua dúvida e interage com a gente, tudo isso ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Acesse aí o WhatsApp, deixa muitas perguntas, porque daqui a pouquinho os nossos convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente já começa aqui o nosso bate-papo para aprendermos mais sobre direito do consumidor. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los no nosso estúdio, o Dr. Everton Kleber. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a atenção e estamos aqui para colaborar o máximo que puder com as informações necessárias. Também queria dar boas-vindas ao Ricardo Samico. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, eu queria agradecer o convite e dizer que o PROCON Recife está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Esclarecer dúvidas num dia muito importante, Dia Mundial do Consumidor. É bom a gente destacar, né, datas assim específicas, porque acende ainda mais, né, a importância de ter um Código de Defesa do Consumidor para reger, né, essa questão de relação de consumo, porque tem os órgãos de defesa do consumidor, tem o Código de Defesa do Consumidor, aí falta o que para a população usufruir mais e melhor desses instrumentos e dessas ferramentas? Falta mais informação, falta mais interesse, ou a sociedade busca só ter muito direito, né? É aquela famosa pessoa cheia de direito. O que a gente poderia começar explicando, Everton? Temos muitos órgãos de defesa do consumidor e também esse grande importante. Isso. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele é uma parcela importante na garantia de direitos para esses consumidores. Porém, a maior luta nossa, que faz parte desse sistema, é trazer mais informação e a conscientização dos consumidores com relação a seus direitos e garantias, né? E nós sempre buscamos uma equidade, tanto para fornecedores como para consumidores. E a afirmação hoje, no Dia Internacional do Consumidor, ela é importante para que todos, de maneira consciente, revejam suas práticas, suas condutas, tá? E busquem mecanismos de melhor relação de consumo, né? Esse é o objetivo que nós temos no dia de hoje. Na reportagem, né, a gente viu uma ação conjunta, vários órgãos de defesa do consumidor participando, né, de ações, principalmente em supermercados, para trazer segurança ao consumidor. Mas é um trabalho que é desenvolvido durante todo o ano. Essa semana ganha esse destaque maior por conta de hoje, né, o Dia Mundial do Consumidor. Fala um pouquinho para a gente, né, sobre o trabalho do PROCON Recife. É um trabalho duro, todos os dias vocês estão disponíveis para atender a esses consumidores, para falar também de direitos e deveres, que é muito importante a gente deixar isso claro. Isso é importante, né? Dizer que o PROCON está atuando, né, na área de defesa do consumidor, engajado na política, e a prefeitura, né, através de todos os órgãos, ela executa várias ações durante o ano
junto às comunidades, para divulgar exatamente o atendimento do PROCON e com divulgação, distribuição de material, de panfletos, né, informativos. E isso é importante. E nosso atendimento diário, lá na Rua Carlos Porto Carreiro, 156, no bairro da Boa Vista, de 8 às 13. Para garantir os seus direitos enquanto consumidor. Mas a gente trouxe uma pesquisa no começo do programa e chamou muita atenção os dados. Para mim, são alarmantes. 67% das pessoas que participaram dessa pesquisa responderam que conhecem apenas um pouco ou não conhecem nada dos seus direitos enquanto consumidor. Por que desse desconhecimento? Falta interesse do consumidor ou não é isso? Sim, falta também interesse do consumidor. O foco nosso, por exemplo, da Rede Consumidor, que é um sistema que criamos aqui em Pernambuco, que envolve todos os órgãos de defesa do consumidor, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, as agências reguladoras e várias outras associações de defesa do consumidor, os PROCONs. Isso visa a divulgação de informação, de conscientização. O que nós mais discutimos é trazer a formação de um consumidor consciente, equilibrado. E para isso a gente tem atacado em algumas frentes, tanto na de gerar a informação e a curiosidade para o consumidor, como também estimular políticas públicas de que a educação financeira e a formação de um consumidor consciente desde a infância, ou seja, que isso seja levado para as escolas, comece muito cedo, né? Isso faz parte de uma sociedade equilibrada, onde a gente vai combater já na raiz o problema do superendividamento, que hoje é um problema até de saúde pública, tá? Então, existe realmente esse fato, e é um fato que para a gente é preocupante e que tem gerado muito empenho de todas essas instituições no sentido de trazer esse consumidor e também o fornecedor, que faz parte dessa cadeia, para um sistema de uma relação de consumo equilibrada, consciente, consistente e justa. Além dessa formação, né, desse acesso à informação na escola, em casa, essas crianças também podem ser educadas para um consumo mais consciente? Os pais também têm esse papel ou só cabe à escola e ao PROCON orientar essas crianças? Não, com certeza, os pais eles têm, né, a responsabilidade de passar para os filhos, né, toda a questão de busca dos seus direitos em relação a consumo também em outras áreas, né? Mas eu acho que a divulgação na mídia é muito importante, porque hoje em dia a gente tem a mídia está atuante, as emissoras estão divulgando muito o trabalho dos PROCONs, Ministério Público, OAB. É uma corrente, né, que se junta aí para tentar divulgar de forma mais eficaz aí, né, o direito do consumidor. E de que forma? A gente poderia trazer uma dica, Everton? De que forma eu converso com essa criança sobre consumo consciente? Evitar o consumo exagerado, evitar muitas outras coisas? Tem que ser numa linguagem mais simples. Sim, mas a educação ela tem que começar pelos pais. A maioria dos pais não tem essa cultura nem de economizar e gasta muito por vontade, por impulso, tá? E isso é um problema, porque os filhos são espelhos dos seus pais. Mas o que a gente tem que orientar para as crianças é, primeiro, a forma de dizer o não. Que isso daí vai estimular ela a um raciocínio, primeiro, de uma necessidade, segundo, para que ela possa compreender qual é a utilização daquilo. E hoje, infelizmente, nós temos assim, alguns problemas. Por exemplo, na mídia, nós temos uma mídia voltada para a publicidade infantil muito agressiva. E que a gente precisaria que até os próprios fornecedores eles pensassem de alguma forma em resguardar um pouco essas crianças de propagandas tão agressivas que nós encontramos. Isso é só um pequeno detalhe. Se não tem essa preocupação, né, em orientar essa criança, com certeza pode ser um adulto que facilmente vai ficar super endividado e ter problemas, né, com o nome sujo na praça, por exemplo. Mas vamos voltar a falar sobre relação de consumo em relação às demandas que chegam no PROCON Recife, no PROCON municipal.
São problemas relacionados a quê, né? Tem um ranking assim dos principais problemas e empresas que são mais reclamadas também? Com certeza, né? Em 2018, nós tivemos liderando o ranking os concessionários, né? As empresas concessionárias de energia e fornecimento de água e esgoto. E na sequência você pode observar que o que mais se comenta são as operadoras de telefonia, com os seus abusos, suas cobranças indevidas e serviços deficitários, né? Após as operadoras de telefonia, você vê na sequência os bancos, que são os problemas dos assuntos financeiros, né? As cobranças indevidas. E são problemas fáceis de serem solucionados? Ou dão um pouquinho de trabalho? Isso. O PROCON trabalha com... A gente busca priorizando o atendimento preliminar com essas empresas. Nós temos um convênio e 80% dos casos que o PROCON Recife atende, eles são resolvidos de imediato. Ou no máximo com 10 dias, que é um outro processo que nós temos, um processo eletrônico. Então, 80% dos nossos atendimentos são resolvidos até no máximo 10 dias. E da solução desses problemas? Se o PROCON consegue intermediar e resolver, não tem a necessidade de acionar um advogado, em quais casos entraria ali, né, a importância do papel do advogado para contornar a situação e solucionar aquele problema? Olha, o papel do advogado ele é importante em qualquer momento, seja na esfera administrativa como na esfera judicial. Agora, se não se resolver a nível dos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, aí ele necessita buscar a orientação, principalmente de um advogado, para que ele não faça a interposição em juízo de nenhuma ação deficitária em termos de argumento ou de disposição de algum dispositivo jurídico, ou até mesmo carente de provas. Que esse é o maior problema que a gente encontra de perda de direitos a consumidores na justiça com relação à relação do consumo por demandas mal instruídas. No caso, o que é que entra como prova? Para eu reclamar, né, de um problema, comprei um produto, encontrei ali um problema, o mínimo que eu tenho que ter para fazer uma reclamação no PROCON, primeiro seria a nota fiscal do produto? Isso. Se a compra se der através de estabelecimento comercial, o consumidor tem que ficar atento e exigir a nota fiscal. Um pedido, um recibo, tem que ter algum documento que vincule aquela compra, o consumidor à compra. E pela internet, ele tem que salvar as telas, né? O máximo que ele puder fazer ali, ele tem que fazer. Imprimir o pedido na internet, tem que identificar aquele fornecedor, né? Tem que ter segurança no fornecedor que ele está adquirindo o produto. Então, o que ele puder juntar de nota, ordem de serviço, muito importante para demandar a ação. No caso, o ônus da prova cabe ao consumidor nesse primeiro momento? O consumidor que tem que se munir de provas, né, para conseguir agariar alguma coisa nessa relação de consumo? Não necessariamente, né? Pela legislação do consumidor, há a inversão do ônus da prova para o fornecedor. Porém, o consumidor, ele obrigatoriamente tem que ter o mínimo necessário que comprove a relação contratual. E aí a exigência dos instrumentos, como a nota fiscal ou cupom fiscal, ou qualquer outro documento que comprove que existe aquela relação contratual entre as partes, ele é fundamental. O que a gente sempre recomenda é que, num primeiro passo, o consumidor ele faça a reclamação diretamente ao fornecedor, pegue protocolo e tenha toda a documentação, ou por e-mail, ou qualquer carta, qualquer coisa desse tipo aí que ele enviou. No segundo momento, que ele busque, com essa documentação e a negativa do fornecedor, fazer uma reclamação ou nos PROCONs locais, que aí ou municipal ou estadual, ou pela internet ele pode entrar no consumidor.gov.br, caso esse fornecedor esteja cadastrado, tá? E somente após passar todo esse trâmite é que ele acionaria em juízo. Lógico que a gente precisa destacar que se for um bem de necessidade, né? Por exemplo, ficou sem um carro, sem um telefone de trabalho, ficou sem a cama ou a geladeira, aí ele pode fazer essas reclamações e, com essas reclamações na mão, já acionar em juízo. Muitas empresas disponibilizam ali o serviço de atendimento ao cliente.
A pessoa, esse primeiro contato que o senhor falou procurando, Isso. né, o fornecedor, seria através desse telefone. Exato. Após isso, não existindo ali o interesse de solucionar o problema, aciona o PROCON, o PROCON, por sua vez, aciona essa empresa, aí faz que meio uma audiência de conciliação para evitar seguir para a justiça, seria mais ou menos assim. A gente vai intermediar, né, uma negociação, informar os fatos, e aí a empresa vai apresentar, né, as razões dela e tentar resolver da melhor forma possível no tempo mais curto, para que o consumidor não sofra mais com a demora, né, que o problema é a demora. E ver o que cabe também nessa transação, né? Porque muitos consumidores, quando tem algum problema, já tem em mente aquela questão da indenização por danos morais. Tudo na relação de consumo cabe danos morais, doutor? Ou não é assim que anda? Não é assim não. Por isso que a gente recomenda que siga esses passos, até para que o consumidor demonstre boa fé na tentativa de solucionar e não simplesmente direcionar o problema dele para o judiciário e aí sim ser taxado como mero aborrecimento. Tá? Então isso aí tem sido um dos grandes motivos de, em juízo, consumidores perderem direitos por se apressarem nas interposições de demandas judiciais carentes de comprovação de que ele agiu espontaneamente no sentido de resolver um problema. É muito comum escutar isso lá no PROCON, o consumidor Muito. às vezes não mostra nenhum problema, mas já pergunta, né? Ele já, como é que eu faço para ter esse dano moral garantido? Exatamente, ele já chega pleiteando o dano moral. Já chega cheio de direito. Não, porque eu sofri, estou sofrendo tal, constrangimento, né? Mas a gente faz como o doutor falou, a gente orienta, não são todas as vezes, né? São todos os casos que cabem no dano moral. Agora a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre os direitos do consumidor. E a partir de agora, a Tânia Silva traz as notícias da internet sobre o tema. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. A informação de hoje está no site Reclame Aqui. Universidades do país geram mais de 47,8 mil queixas em 2018. Só em janeiro deste ano, o site registrou mais de 9 mil reclamações contra universidades e faculdades espalhadas pelo país. 4,8% das queixas estão relacionadas a cobranças indevidas. De acordo com o levantamento feito pelo site, o número de reclamações durante o ano passado foi 20,1% maior que em 2017, quando foram registradas mais de 39 mil queixas. Na lista dos principais problemas apontados por estudantes estão a cobrança indevida, a documentação, valor abusivo, estorno do valor pago e demora na emissão de diploma. Em 2018, foram solucionados, em média, 46,5% dos casos. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A Tânia trouxe esse panorama nacional, né, de reclamações contra universidades, principalmente universidades particulares. E a gente queria saber do Ricardo Samico, ele que é gerente de atendimento do PROCON Recife, se no PROCON Recife tem muita demanda também de consumidores reclamando das universidades com cobranças indevidas. É uma realidade também aqui da região metropolitana, sim ou não? Sim, com certeza. Principalmente no final do ano letivo, né? Que o aluno, quando ele manifesta o interesse em transferir ou desistir daquela instituição, ele solicita a documentação dele de transferência e as instituições fazem pouco caso, não atendem, dificultam o fornecimento dessa documentação e a maior demanda nas instituições, contra as instituições aqui em Pernambuco é sobre esse assunto. Fornecimento de documentação. Se trata de uma instituição de ensino, mas existe uma relação de consumo porque quem está estudando está pagando, no caso da universidade privada. Aí a gente entende essa relação de consumo, né, doutor Everton? Isso, é uma relação de consumo e é uma prestação de serviço educacional. E a gente explica, né, ampliando ainda mais, o que é uma relação de consumo? É o que eu pago, né? Se eu pago por algum produto ou serviço, aí está começando a relação de consumo ou tem mais do que isso?
Tem um pouquinho mais, né? A relação de consumo seria aquilo que você é o consumidor final do produto ou do serviço, tá? Então, a característica basicamente é essa. Mas aí cada caso deve ser analisado com uma certa cautela. Eu tenho direito, enquanto consumidor, se eu preciso de um serviço que é prestado, né, por algum órgão público e existe uma negligência, uma certa demora a solucionar aquele meu problema, também eu posso reclamar quanto a isso? Sim. Os órgãos que são concessionários de serviço público, eles também são obrigados a atender com eficiência os consumidores. Então, também, dependendo do caso, ele está dentro de uma relação de consumo. E a base, né, para solucionar todos esses problemas, trazer, né, conforto tanto para o comerciante quanto para o consumidor, é o Código de Defesa do Consumidor. É um instrumento que vocês consideram fundamental para mediar, né, essas relações. Há muito tempo o código está disponível para a nossa sociedade. O que é que vocês poderiam falar de todo esse tempo de existência do Código de Defesa do Consumidor? É um instrumento muito importante que precisa ser modernizado, precisa ter algumas alterações ou não? Do jeito que está esse documento tem sido eficaz? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um código visionário, né? Ele é um dos melhores códigos que tem no mundo, em termos de complexidade, em termos de abrangência de hipóteses, de incidências, de relações de consumo, embora ele esteja necessitando de algumas atualizações para alguns tipos de relações de consumo que são novas. Mas é um código que atende integralmente toda a relação de consumo. Ok, por falar em direitos, né, a gente vai conferir agora uma tela especial que vamos mostrar nessa tela direitos dos comerciantes e também dos consumidores. Vamos mostrar nessa relação de consumo temos direitos e também deveres. E o primeiro direito que aparece aqui fala sobre o prazo de arrependimento de 7 dias. Esse prazo é para qualquer compra feita tanto na loja física como no ambiente virtual. Como é que a gente explica esse prazo de arrependimento de 7 dias? As compras realizadas fora do estabelecimento, seja pela internet, por telefone, até um vendedor, né, que passa lá na residência do consumidor vendendo. Então, essas compras aí, o consumidor, ao receber o produto, ele tem 7 dias para cancelar essa compra, certo? Se arrependeu, não quer mais, pensou direitinho, não tem mais condições de pagar aquele produto, então ele pode solicitar ao fornecedor o cancelamento em 7 dias, a contar da data do recebimento. É importante que ele faça por escrito, né, através de e-mail ou telefone, anote o protocolo, mas ele tem que cancelar essa compra até 7 dias corridos. No caso, na loja física, esse prazo de troca depende, né, do que foi estabelecido ali no momento da compra, porque arrependimento, no caso, na loja física, já que você viu o produto, você não tem esse direito de se arrepender em 7 dias. Seria mais ou menos assim, doutor Everton? Sim, nas lojas físicas você não tem um direito de arrependimento. Existem políticas de troca que a própria empresa estipula, então isso não está, vamos dizer assim, regulamentado por nenhuma norma, fica a critério de cada empresa. E é a questão de fidelização dela com o consumidor. Então ela pode dar um prazo muito maior do que 7 dias até para troca, como a gente normalmente encontra no comércio. E se a empresa, né, virtual se recusar a fazer isso, ele vai logo no PROCON, procura logo o PROCON. Ele procura o PROCON, a Justiça também, e exerce o direito, né, do cancelamento dessa compra sem ônus, e ele vai receber o que pagou, frete, todos os custos, o consumidor tem direito a receber. Sem ônus. Mais uma vez a gente fala essa palavra para quem está em casa, se não compreendeu. Vamos explicar, doutor Everton, que a gente falou sem ônus da prova, né? O ônus da prova cabe ao consumidor. Sem ônus, o que é que a gente queria dizer, né, para quem está em casa que não compreendeu? Nessa questão do arrependimento, a legislação garante que o consumidor não vai ter custo nenhum com a devolução desse produto. Então, sem ônus é que o comerciante ou aquela empresa que realiza a venda por internet ou não presencial, por esses meios, ele já está sabendo que existe este risco empresarial para ele assumir. Então, o consumidor ele não tem nenhuma obrigação de pagar qualquer valor com relação à devolução desse produto. Ótima explicação. A gente segue aqui para o próximo tópico, que fala sobre o direito à troca de produtos com defeito, mesmo que esse produto tenha sido comprado em promoção.
está em promoção não quer dizer que o comerciante vai vender um produto com defeito. Né? O consumidor tem esse direito. Se está com defeito, tem que fazer a troca. A compra por promoção é apenas um desconto que o comerciante está dando, mas a obrigação dele vender um produto que esteja em qualidade de uso, em perfeito estado de uso e conservação, até atendendo à segurança do próprio consumidor, isso é obrigação do consumidor ou do fornecedor. Também, né, é obrigação do fornecedor a amostra de produtos lacrados. Ele pode fazer isso, né, deixar ali o produto lacrado na prateleira, o consumidor só observar mais ou menos assim, às vezes por um vidro, né, e vai dizer, quero aquele produto, vou levar para casa. Ele pode fazer isso, o comerciante, ou o consumidor pode, né, exigir que o vendedor abra ali o produto para que ele verifique mais ou menos como é que funciona aquele produto, se cabe mesmo à necessidade dele. Aqui a gente fala sobre a amostra de produtos lacrados. Tem muita gente que tem essa dúvida. Está ali no mostruário, mas mesmo no mostruário, na prateleira, está com vidro, por exemplo. O consumidor ele deve exigir, né, que o produto seja testado, celular, uma TV, um equipamento de som, né? Mas aqueles produtos que não tiverem condições de serem testados naquele momento, o comerciante ele tem que atestar através de uma garantia, um carimbo na nota e concedendo um prazo, né, de 24 horas, 48 horas, depende muito do estabelecimento, né, que o consumidor terá quando chegar em sua residência para trocar esse produto, caso apresente algum defeito. A gente também entende lá do comerciante em relação a querer deixar esse produto, né, lacrado, o produto à mostra, por conta da insegurança. Ele pode usar, né, como argumento essa questão de deixar ali numa prateleira de vidro fechada a falta de segurança, que as pessoas podem levar com facilidade aquele tipo de produto. Mas aí ele tem que deixar claro também que se tiver algum problema, o consumidor vai voltar para trocar, né, doutor Everton? Não, é fato. O que o consumidor ele tem que se precaver é, antes dele ir fazer a compra, ele fazer uma pesquisa do que é que ele está pretendendo comprar. E esses produtos que estão, vamos dizer assim, em algum recipiente de exposição, né, eles não estão. Eu não entendo que o comerciante tem a obrigação de expor para que você tenha algum teste. Alguns casos, como perfume, por exemplo, a maioria das lojas deixam uma amostra para que você sinta a fragrância disso aí. Mas não é obrigação do fornecedor ter isso aberto. Cabe mais ao consumidor fazer uma pesquisa, ver que tipo de produto ele quer comprar e ver quais são os reviews que você vai ter para aquele produto específico. Ok, vamos seguir aqui mostrando mais direitos. O consumidor tem direito a ter acesso ao Código de Defesa do Consumidor na loja. Aí eu pergunto também, né, o que está escrito ali naquele código? Dá para o consumidor ler de forma rápida? Porque geralmente no momento da compra, o consumidor, quanto mais rápida a compra, para ele melhor. Aí ele tem direito a ter acesso a esse Código de Defesa do Consumidor. Aí como é que ele vai manipular, né, manusear esse Código de Defesa do Consumidor? É importante entender essa questão que, assim, a loja não é que ele vai ter a obrigação de ter o código. A loja tem a obrigação de ter o código e esse código está acessível ao consumidor. Se, por exemplo, em uma loja, ele tiver num plástico pendurado na parede, onde o consumidor não tem acesso, ele já pode ser multado pelos órgãos de defesa do consumidor, porque o consumidor não vai ter acesso a esse código. E o consumidor, a partir do momento que ele possa manusear esse código, ele pode, logo no começo, ele se ater principalmente ao artigo 6º, tá, do Código de Defesa do Consumidor, e se ele quiser um pouquinho mais, ele vai lá para o artigo 50, 51, se eu não estou enganado, que tem as cláusulas que são consideradas abusivas nas relações de consumo. Agora, é importante o consumidor ter uma certa curiosidade para poder entender um pouco o que é direito do consumidor para ele nas relações básicas. Não precisa ser estudante de direito para ler aquele código e entender, não, né? Não, de forma alguma. O senhor garante isso? Garanto. A leitura é muito fácil. Próximo tópico fala aqui sobre os comerciantes. Eles podem recusar a troca de um produto. O que é que a gente poderia falar sobre isso, Ricardo? Nesse caso, se o produto tiver viciado, apresentou algum defeito, o comerciante ele pode, por liberalidade, realizar a troca, né? Ele não é obrigado, porque aí a responsabilidade é do fabricante. Mas, se ele quiser, ele pode
resolver aquela questão e trocar. Se o produto não tiver nenhum vício, se o consumidor não gostou da cor, do tamanho, então o comerciante também, para manter aquela boa relação com o consumidor, ele faz essa troca, né? Por isso que é bom ele perguntar antes, né? Exatamente. Se pode trocar por conta de um número que não deu, ou uma cor que não agradou, ele tem que deixar isso claro no momento ali da compra. Isso. Aí o senhor falou sobre defeito, aí a gente lembra que tem defeito, tem vício, aí vício oculto também. Como é que a gente explica melhor isso para quem está nos acompanhando, doutor Everton? São coisas diferentes? São coisas diferentes, porque a questão do vício aparente é aquele que você facilmente identifica. Então, você comprou uma geladeira, ela está amassada, isso é um vício aparente. Né? Porém, se você comprou uma geladeira e ele veio apresentar um problema no motor, você não estaria vendo isso aí. Então, são questões totalmente diferenciadas. Agora, aproveitando a questão da troca, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estipula que o fornecedor ele tem 30 dias para realizar a troca de algum produto com defeito. Tá? E esses 30 dias, eles são contínuos. Se, por exemplo, ele realizou um conserto e veio a apresentar o mesmo problema para frente, continua contando esse prazo de troca, né, dos 30 dias. Então, nesse caso de defeito, você pode pedir o dinheiro de volta, corrigido, pode substituir por um produto perfeito ou simplesmente você pode pedir um abatimento no preço desse produto. É muito importante ter a nota fiscal, porque a gente fala agora nesse próximo tópico sobre direito do consumidor trocar produtos em promoção por outro produto, né, com valor equivalente. Porque às vezes a gente compra em promoção, está um valor. Quando a gente chega na loja, o valor já alterou, ou para mais ou para menos. Então, se eu comprovo que eu paguei X, então a minha troca tem que ser baseada naquele valor, né, doutor Ricardo? Isso. O que vale é o valor que consta na nota fiscal ou no cupom fiscal. Ele não pode, o consumidor aí não pode pleitear a troca se aquele produto ele tiver na promoção, quando ele retornar lá, ele não pode exigir a devolução dessa diferença. Ele tem que receber um produto ou o valor que consta na nota fiscal, que ele pagou, realmente pagou. Aí se o produto, né, eu quero trocar pelo mesmo produto, mas ele aumentou de preço, eu pago a diferença nesse caso ou não? Ou eu faço a troca normal? Aí depende. Se, por exemplo, você vai trocar o mesmo produto, um que está com defeito para um que está sem defeito, você não vai ter que pagar mais nada. Porém, se eu for trocar por um outro produto, que não aquele que eu estou substituindo, aí pode haver uma diferença de preço para maior ou para menor. Se for para menor, o comerciante é obrigado a devolver essa parcela que sobejar o valor do produto. Ok. Tópicos respondidos e bem explicados para quem está em casa nos acompanhando. Vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo, mas antes eu quero lembrar você que está em casa o seguinte, que você pode acompanhar o assunto do dia, que é exibido aqui na TV, através do canal 14.1. Você também pode acompanhar tudo através do site da Rede Brasil. O site é redebrasiloficial.com.br e também você pode acompanhar o nosso programa através do YouTube. Isso mesmo, Rede Brasil Oficial, você acessa também lá no YouTube e acompanha tudo ao vivo. Lembrando que todas as edições do programa Assunto do Dia você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ser informado sempre que chegar um novo vídeo aqui do programa Assunto do Dia. Agora a gente vai, sim, a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações para você que está em casa. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre direitos do consumidor. E tem muitos consumidores participando aqui do programa através do nosso WhatsApp, que é o 99209-4819, 99209-4819. Vamos ler já uma pergunta aqui nesse bloco do programa para responder a sua dúvida, você que está participando e interagindo aqui com a gente. Tem a pergunta da Conceição, que mora em Jaboatão, e ela gostaria de saber o seguinte dos convidados. Gostaria de saber por que uma determinada operadora sempre tem razão
eles ligam para nos oferecer ali um plano, né, por 12 meses, depois de 3 meses eles aumentam o valor daquela oferta. Eles falam que se a gente desistir do plano, vamos pagar uma multa, mas só que depois de 3 meses eles aumentam esse valor sem o comunicado prévio. E nós vamos até o PROCON, quando chegamos lá, falamos e eles modificam o plano. Se eles modificarem esse plano, eles também, a gente também tem que pagar a multa mesmo assim ou não tem que pagar a multa? Ela disse que está gostando aqui das explicações e ela disse que quer desistir sem pagar essa multa. E porque que quando não paga, né, ela pode ser negativada também, né, pode ter o nome sujo por esse não pagamento. Como é que a gente poderia explicar aqui a essa telespectadora que fala até o nome da operadora e a gente viu que operadoras de telefonia são bem reclamadas junto ao PROCON municipal? É isso mesmo. As operadoras elas lideram também o ranking de reclamações no PROCON e o consumidor ele tem que exigir, né, o contrato, né, na hora da adesão ao plano. O consumidor deve exigir o contrato. O contrato vai rezar todas as condições, né, período, prazo de vigência e as condições daquela contratação. Se a operadora, durante esse período, ela não cumprir uma daquelas cláusulas, o consumidor ele pode reclamar junto à operadora, anotando o protocolo, e solicitar que a operadora regularize aquela situação ou cancele aquele plano sem ônus, sem a cobrança de multa. O consumidor não tem a obrigação de pagar nenhuma multa se a operadora deu causa a esse problema. Então é ficar atento, é cobrar esse contrato e ler, porque muita gente não lê, às vezes porque o contrato tem aquelas letras bem pequenas, né, doutor Everton? Exato. O consumidor pode cobrar, de que tenha fornecendo naquele serviço, cobrar uma letra maior nesse contrato ou não é direito ele cobrar isso? Não, é obrigação de todos fornecerem um contrato que tenha uma letra padrão, legível e sem entrelinhas, né, que o conhecimento para o consumidor ele fique claro e objetivo. Se houver qualquer tipo de artimanha nesses contratos, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, há um entendimento favorável dessa cláusula ao consumidor, em detrimento do fornecedor que utilizou desses artifícios. Dona Severina está participando aqui do nosso WhatsApp, ela disse que comprou através da internet e está tendo dor de cabeça. Por quê? Ela mora aqui no bairro de Joana Bezerra, ela disse que fez a compra pela internet, o produto veio errado. E ela mandou, né, para devolução a essa loja, mas a loja ainda não mandou o produto de volta, mas já está cobrando esse produto. Nesse caso, como é que eu devo proceder? Não recebi ainda o produto, né, correto, mas já veio a cobrança, acho que no cartão de crédito, por exemplo. O que é que ela faz? Só vai pagar quando receber o produto, mas a fatura ali já está perto de vencer. Como é que ela age nesse momento, né? Nessa questão, dona Severina, que a senhora comprou pela internet, é importante que a senhora faça uma reclamação para o fornecedor e para o cartão de crédito, para que ele postergue o pagamento dessas parcelas pelo cartão de crédito. Por falar em compras na internet, vamos trazer dicas agora para você não ter dor de cabeça, como a dona Severina está enfrentando esse problema. Vamos falar sobre cuidados necessários para você ter antes de comprar através da internet. Olha só, temos vários tópicos. A primeira informação, a primeira dica, o primeiro tópico fala sobre você buscar informações sobre o site. Vai fazer uma compra em um determinado site, você não tem costume de comprar na internet, vai comprar pela primeira vez, faça essa pesquisa. No Google mesmo a gente faz essa pesquisa ou tem alguns sites específicos já para fazer a busca de determinadas empresas? Como é que a gente explica para quem está em casa? É importante que ele busque realmente saber se esse site é de confiança, até pelas compras ou pelas informações que são dadas no próprio site. Outra coisa importante é quando ele for acessar esse site, sempre ele prestar atenção no começo do endereço em cima, que vai ter o HTTPS, que é um site seguro. Ou ele buscar algum mecanismo que aquele site é seguro, que aí, pelo menos, a destinação daquele endereço confere com o do site de verdade. Tem um site, né? Reclame Aqui também. Pode ser uma fonte de pesquisa para quem está em casa com dúvidas? Será que deve comprar determinado produto ou comprar em determinada loja virtual também? É interessante esse site? É interessante buscar, pesquisar, né?
quanto antes, porque depois que ele realiza a compra, fica mais complicado, né, para reverter a situação. É importante que o consumidor confira no final do site, tem que constar o número do CNPJ da empresa e a razão social. Isso é muito importante, certo? E o cadeado de segurança, né? No início, como o doutor falou, vai aparecer o cadeado de segurança. E lembrando que rede social não é site de compra. Muita gente hoje em dia compra pelas redes sociais e não tem segurança nenhuma. Não tem como a gente reverter. Muitas vezes não tem uma nota, não emite nota fiscal, porque a pessoa está negociando ali, uma pessoa física, e o consumidor vai ficar desamparado ali. Ele não vai ter como reverter uma situação que ele não receba o produto, ele realiza o pagamento através de depósito em conta corrente, então vai ficar muito difícil de resolver essa questão. A relação de consumo pode virar um problema de polícia? Sim, ele pode e muitas vezes não é resolvido, porque não se é localizado quem foi que recebeu essa quantia. Então, a cautela, ela parte do próprio consumidor. Depois dele realizar, a gente pode até ter um fornecedor, um falso, um hacker que esteja fora do Brasil. E aí é perdido. Aí, no caso, quando ele faz essa busca por informação, né, do site, vai saber ali a qualidade do produto que ele vai comprar, se ele vai cumprir esse prazo e também vai evitar que ele caia numa fraude, por exemplo. Isso. Seria mais ou menos essa primeira dica. Todas as informações sobre o produto, o prazo de entrega e a forma de pagamento precisam constar no site, incluindo a questão de frete, se vai ter um acréscimo nesse valor. Então, essas informações ele precisa ter de forma bem clara para o entendimento dele. Vamos ao próximo tópico, falar sobre verificar, né, qual o endereço físico do fornecedor. É muito importante você verificar isso. E se existe algum telefone ou e-mail para esclarecimento de eventuais dúvidas. Isso aqui vai dar uma certa segurança ao consumidor. Toda loja, né, que vende através da internet tem a obrigação de ter um endereço físico ou não necessariamente? Pode ser só o estoque, um endereço físico? Não, ele precisa ter um endereço fixo, inclusive como o cara falou, tem que ter o CNPJ, né? Você precisa ter a identificação de quem é que está realizando essa venda. E, acima de tudo, a questão da nota fiscal, tanto é uma questão de consciência do consumidor, como a consciência fiscal, que ele a garantia até mesmo com relação aos fabricantes. Garantia, né, para se tiver algum problema trocar e também de ser uma transação legal. Isso. São recolhidos impostos quando a gente faz qualquer compra aqui no nosso país, não é verdade, Ricardo? É isso, com certeza. O consumidor tem que exercer a cidadania, porque isso vai ser revertido, né? A nota fiscal, os impostos e os serviços públicos, né? Tem uma ligação aí. Ok, vamos à próxima tela. Fala também sobre outros cuidados necessários para você que gosta de comprar através da internet. É importante você verificar as medidas que o site adota para garantir a privacidade e segurança dos consumidores. Para evitar fraudes com a compra, por exemplo, no cartão de crédito, né? Vai utilizar aquele cartão de crédito, é bom ver o que o site faz para garantir essa segurança. Porque a gente pode ser vítima de uma clonagem de cartão de crédito, por exemplo, né, doutor Everton? Isso. Só que existem dois fatores. Existe o fator do próprio site e existe o fator de onde o consumidor está usando o equipamento. Então, por exemplo, se ele vai usar o equipamento que não é dele, de alguns sites, lan house, qualquer coisa desse tipo, ele está proporcionando uma possibilidade de fraude. Outra coisa, ele usar o aparelho dele, um celular, em algum ambiente de compartilhamento de rede, por exemplo, Wi-Fi de algum shopping, de algum centro comercial, ele também está passivo de ter hackeado as informações do cartão de crédito dele. Então, é sempre importante ele ter um equipamento de confiança para depois ele ver a questão da segurança do site e das informações que ele vai passar para ele. E repassar só as informações necessárias, né? Não passar todo tipo de informação. Esse tópico fala de você não fornecer informações pessoais desnecessárias para a realização da compra. Aí você tem que desconfiar também, né? Porque pode pedir... O que seria desnecessário numa relação de compra? Na interpretação de vocês. Se o site pede o quê? Que a gente pode acender um alerta e dizer, essa informação aqui eu acho desnecessária. O que seria desnecessário numa relação de compra? Qualquer informação
confidencial, né? Por exemplo, senha, agência, por exemplo, e conta bancária, já que não é necessária para que você realize essa compra, entendeu? Informações que se trate de alguma declaração de imposto de renda, qualquer coisa desse tipo que está fora do objeto daquela compra. O CPF pode ser pedido porque precisa constar ali na nota fiscal? Aí não é desconfiança, não. É obrigatório. É obrigatório, né, para compra. Ok, vamos aqui a mais outra dica para você que está em casa, que quer comprar pela internet e quer ter essa compra cada vez mais segura. É importante também você guardar todos os dados da compra, como itens adquiridos, número ali do protocolo da compra, entre outras coisas, para evitar, né, que você tenha dor de cabeça mais à frente. O que mais a gente poderia destacar além disso aqui, né? Guardar todos os dados da compra, os itens, é importante também guardar, né, o prazo de entrega, você dá um print ali da tela, né, para não ultrapassar esse prazo e você não ter dor de cabeça. O que mais a gente poderia destacar? Número de protocolo é importante, porque vai ficar mais fácil verificar mais à frente que compra foi feita e qual prazo foi dado, é mais ou menos isso? É isso aí. Hoje em dia as pessoas costumam comprar muito através dos aparelhos, né? Celulares. Então ali o consumidor ele deve printar aquelas páginas da compra e guardar no seu arquivo, porque futuramente, se houver algum problema, ele vai estar com essa documentação garantida, né? Muita gente faz isso hoje em dia. No Procon, as pessoas nem levam mais documento, papel, tal, chegam lá, a nova geração, tal, né? E com o aparelho celular, com todos os dados ali e tal, então é isso aí. E só acrescentando um detalhe, o print da tela tem um detalhe bem importante. O print é a foto da tela. Aquela foto da tela. Você copia o endereço integral do site que você está comprando. E isso, numa denúncia na delegacia, é o que é necessário para que ele faça o rastreamento de onde partiu o IP daquele equipamento, daquele endereço que está ali no site. Ótimas dicas, vamos seguir aqui. Temos outro tópico, olha só o que fala agora. Verificar se há despesas com fretes e taxas também adicionais, bem como o prazo de entrega da mercadoria. É importante, né? Porque às vezes a gente vai pelo impulso, tá num preço de promoção, preço diferenciado, mas às vezes tem ali o acréscimo do frete, às vezes o frete é grátis, outras vezes não. Às vezes pode ter algum tópico também ali mais embaixo falando que tem taxas adicionais, então é bom que você leia tudo, né? Não peque pelo excesso. Isso é importante o consumidor prestar atenção, porque hoje os maiores sites de venda na internet, eles são como se fosse uma vitrine. E você compra para um determinado site, mas quem na realidade está vendendo é outra empresa. Então, por isso que você precisa saber quem está te vendendo e quais são as condições exatas. Que tipo de produto, por exemplo, a voltagem, se ela é 110, se ela é 220, porque a nossa aqui é 220. Isso é obrigação. Hoje a maioria dos sites ele já faz um alerta se de fato você quer comprar esse produto naquela voltagem escolhida. A cor do produto que você está querendo comprar, o tamanho dele. Isso tudo é obrigação do consumidor ele ter demonstrado totalmente no instrumento de compra. E isso vai ser a garantia dele num possível recebimento de forma divergente daquilo que ele adquiriu. E sempre que comprar, tanto na loja física como através da internet, exija a nota fiscal. Isso aqui é muito importante, a gente já destacou sobre isso. Tem algo a mais para falar sobre essa exigência da nota fiscal? Uma dúvida, na loja física às vezes dão um cupom fiscal e mandam agora a gente acessar o site da Receita Federal, Receita da Fazenda, para fazer a emissão dessa nota fiscal. É um procedimento correto? Eu falo e pergunto isso porque eu tive uma experiência recente. Só me cederam ali o cupom fiscal e falaram, se eu quisesse a nota fiscal, eu procurasse o site da Receita. Está certo isso ou não? Olha, na maioria das empresas, eles fornecem a nota fiscal maior, né, que a gente chama, para o consumidor diretamente lá, porque é uma questão fiscal até mesmo dele. Tá? Outras que direcionam não é errado, tá? Mas a maioria das empresas já emite isso lá. Até porque é importante que nessa nota fiscal conste, além do produto, a especificação do produto, se for possível, ele colocar as características desse produto. Né? Se ele tem algum código, se ele tem alguma discriminação sobre a identidade daquele produto, que conste nessa nota fiscal.
Ótimo. Temos aqui mais participações no nosso WhatsApp, várias perguntas. Você ainda pode mandar a sua dúvida no 99209-4819, 99209-4819. A telespectadora aqui não se identificou, mas tem a seguinte dúvida. Tem uma conta salário e mesmo devendo, né, ao banco, quando a empresa fizer o depósito do meu salário, esse banco pode reter o valor que foi depositado? Sim ou não? Será que pode fazer isso o banco? Pode não. É ilegal e conta salário ela não pode ser nem penhorada. Então, se algum banco fizer a retenção desses valores de forma ilegal, ele deve ser denunciado não só aos órgãos de proteção ao consumidor, mas também à delegacia do consumidor. Aí que ela precisa do extrato da conta, serviria como prova. Se o banco debitou, ela pega ali o extrato mostrando que houve ali a retirada. Ela pega esse extrato e, fora esses dois órgãos que eu indiquei, ela pode se dirigir até o Banco Central e fazer uma denúncia lá também. Mas nenhuma instituição financeira pode fazer um débito sem autorização na conta de ninguém, principalmente se for do salário. Já aconteceu alguém de procurar o PROCON municipal, o PROCON Recife? Com certeza. Um problema parecido. As contas salários são exclusivas para recebimento dos salários, né? Então o banco, como o doutor falou, não pode reter aquele valor, né, para pagamento de débito. O banco tem que entrar em contato com o consumidor e tentar negociar com o consumidor aquele débito, independente do valor que entrou naquela conta salário. Ela não pode ser movimentada pelo banco. O banco não pode ter acesso a esse valor. Ok, temos aqui uma outra pergunta agora do Domingos, que mora em Jardim Jordão. Ele disse que foi comprar ontem um celular num determinado shopping, né, numa loja, e tinha apenas o celular no mostruário. E ele pediu, mas não tinha, era só o mostruário. Pediu do estoque, não tinha, só o mostruário. Mas a mesma coisa, ele disse que aconteceu a mesma coisa em uma outra loja do mesmo shopping. Ele pediu para mexer no aparelho, a resposta foi que só tinha do mostruário. E qual o direito, né, que temos em relação quando isso acontece? O consumidor ele tem que exigir, se ele vai adquirir aquele produto de mostruário, ele tem que exigir que as características, né, algum defeito, alguma avaria, ela conste, né, naquele termo ali, quando ele for adquirir aquele produto. Por quê? Porque o comerciante ele tem que passar o aparelho naquelas condições para o consumidor. O consumidor tem que ter ciência que está adquirindo um produto de mostruário com aquela avaria. Ou caso não tenha nenhuma avaria, seja só mostruário, um desgaste normal, ele vai permanecer com todas as garantias de um produto novo, né? Ele deve ter ficado frustrado também porque deve ter pesquisado, né, um determinado aparelho e quando chegou lá para fazer a compra não tinha estoque nas duas lojas. Nesse caso, quando eu coloco um produto à venda, eu posso deixar só o produto ali do mostruário e não ter estoque? E obrigar, no caso, forçar, né, o consumidor a comprar o do mostruário. Já que não tem estoque, o consumidor está naquela ansiedade para ter aquele aparelho. Aí, nesse caso em específico, pode ter acabado nesse meio termo, né, num deslocamento no meio tempo, dele sair de casa e chegar no shopping, acabou no depósito. Aí, a opção é dele ou não, de comprar o mostruário. Mas tem alguma coisa que obrigue a eu só colocar um produto para venda se eu tiver no estoque? Não necessariamente, né? Você vai ter essa obrigação. É importante que o consumidor ele esteja consciente do que é que ele está adquirindo, né? Se ele vai realmente querer um produto de mostruário ou se ele vai querer um novo. Se essa loja não tem um produto novo, então é opção exclusiva do consumidor. Ok, ótimas explicações. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! Voltamos com mais Assunto do Dia e agora vamos direto conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho? Fique atento, pegue papel e caneta e boa sorte! Muita atenção a você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Fique atento aqui às oportunidades de emprego. Olha só,
2 vagas para estoquista, 2 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.178 é o salário. São 2 vagas para estoquista. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos, olha só. 3 vagas agora para gerente comercial, 3 vagas, superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário a combinar. 3 vagas para gerente comercial. Vamos a mais oportunidades? 10 vagas agora para vendedor pracista, 10 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.162 é o salário, são 10 vagas para vendedor pracista. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue para aprender mais sobre direitos do consumidor, para repassar aqui a sua dúvida. Você que ligou para a gente, mandou mensagem também no WhatsApp, fique atento que essa sua pergunta, sua dúvida vai ser respondida a partir deste momento. Sara Gomes, ela que mora no bairro de Casa Forte, ligou para a gente falando o seguinte: recebi um cartão de uma loja de eletrodoméstico e que não existe mais essa loja, mas junto com o cartão veio uma fatura. Devo procurar o Procon ou a financeira que me enviou esse cartão? Vamos repetir a pergunta aqui da nossa telespectadora. Recebeu o cartão de uma loja de eletrodoméstico e essa loja não existe mais, mas já com o cartão veio a fatura. Aí o que eu devo fazer nesse caso? Ela pergunta, né? Procurar o Procon ou a financeira que enviou esse cartão? Ela deve inicialmente procurar a financeira, exigir o cancelamento dele, já que não foi pedido, e guardar esse protocolo. E caso não seja cancelado e venha a ter qualquer tipo de restrição nos órgãos de defesa do consumidor, neste caso ela pode realizar a interposição com a contratação de um advogado e a interposição de uma ação judicial direta, tá? E nesse caso pedir o cancelamento dessa fatura e mais a indenização por perdas e danos. É muito suspeita, né? Ela não solicitou o cartão, veio um cartão de determinada loja, mais a fatura, como? A fatura é se ela tivesse feito alguma compra, né? Aí fica complicada a situação do consumidor, né, Ricardo? É isso. O consumidor passa por esse transtorno e o que eu aconselho é procurar o Procon. Se ele não conseguir um contato com a financeira, ele procura o Procon. A gente tem os meios de contato, as linhas diretas, o processo eletrônico, e a gente vai tentar esclarecer e tentar cancelar isso aí. Outra pergunta que chegou por telefone também sobre cartão. A pessoa disse que solicitou um cartão de uma financeira. Eles disseram que iriam entregar, né? Iriam fazer essa entrega em 8 dias. Porém, já se passaram mais de 30 dias e ela não recebeu esse cartão. Nesse caso, o que deve ser feito, né? O que fazer? Ela tem interesse de receber o cartão, deram um prazo de 8 dias, mas passou de 30 e esse cartão não chegou. Acho que o medo, né, dela é de ter sido extraviado o cartão e alguém está usando esse cartão, não sei. Como é que a gente poderia ajudar a essa telespectadora em relação a isso? Bem, se ela adquiriu esse cartão pela internet ou por telefone, ela deve, pelo mesmo mecanismo, comunicar-se com essa empresa e fazer a informação e informar que ainda não recebeu. Se isso foi na agência, ela deve procurar a agência bancária dela e fazer o mesmo tipo de reclamação. Porque se for extraviado, eles vão cancelar e emitir um outro cartão para ela. Vamos à próxima pergunta. Por telefone também, o Claudinei Félix ligou para a gente. Ele que mora em Coqueiral, tem 45 anos e diz o seguinte: comprei um aparelho para minha esposa com garantia estendida. Após um mês da compra, o aparelho apresentou problemas. Fui até a loja para fazer a troca do produto, mas falaram que não seria possível fazer essa troca. O Procon poderia me ajudar nessa situação? O consumidor ele deve acionar o fabricante. Né? Ele tem a embalagem, tem o saque, ele entra em contato com o fabricante vai prestar assistência
direcionando, né, para o melhor endereço, melhor localização de assistência técnica, né? Dependendo do produto, o consumidor vai receber essa informação. Agora, qualquer dificuldade de identificar o fabricante e o lojista negando esse atendimento, ele procura o PROCON. Eu acho que é o meio mais rápido para ele tentar resolver isso aí. A gente vai dar uma orientação, vai esclarecer alguns pontos e a gente tenta resolver da melhor forma, né? É importante também o consumidor ficar atento sobre essa questão da garantia estendida. Existe a garantia do fabricante e a garantia estendida, né? E essa garantia estendida passa a valer nesse mesmo período, né? Ele comprou há um mês, apresentou defeito, foi à loja porque tem a garantia estendida. Aí já está valendo também a garantia estendida ou não é assim que funciona? Tem que esperar um prazo para valer a garantia estendida? Na realidade, a garantia estendida ela é aquela garantia que vai ser após o prazo da garantia regulado do produto. Então, vamos dizer que um produto tem 1 ano de garantia normal e ele faça a garantia estendida por mais 1 ano. Então, ele tem 2 anos de garantia. É a garantia. Então, ele já pode acionar a garantia a partir do momento que tiver qualquer problema. Ok. Pergunta agora do João Silva, ele que mora em Xande Estrela. A dúvida dele é a seguinte: fiz um plano de telefonia de uma operadora, né, no valor mensal que seria de R$ 51. Mas quando chegou a fatura, veio no valor de R$ 87. Aí, o que é que eu posso fazer para resolver esse problema? O valor antes falado, que seria de R$ 51, agora está vindo 87. Já está chegando no dobro aí desse valor. O consumidor ele tem que garantir, através do contrato, aquelas condições, valor de plano. Ele exige, né, na operadora ali, quando contratou as condições, o valor, e entra em contato com essa operadora para ela fazer o ajuste dessa fatura. Tem que fazer o ajuste do valor, ele não deve pagar e só realizar o pagamento quando ele receber a fatura ajustada. A operadora tem por obrigação de cumprir esse contrato. Agora, sabe qual é o grande problema, né? O grande vilão desse processo de comunicação, principalmente entre a operadora de telefonia, é o tempo, né, que esse consumidor leva para conseguir um atendimento. Esse telefone fica lá 3, 4 minutos, não, muito mais, né? 30, 40 minutos, 1 hora, para conseguir de fato falar com um atendente. Mas aí o consumidor tem ferramentas interessantes que ele pode utilizar. Ele pode fazer uma conta no próprio site da Anatel, né? E cada item desse que você falou é um motivo de uma reclamação isolada. Por exemplo, um atendimento que seja precário ou um atendimento falho é uma reclamação que ele pode abrir. Se demorar demais, é outra reclamação específica. E a gente sempre pede que o consumidor não deixe passar isso e faça essa reclamação, até porque as agências reguladoras, como a Anatel, fazem o controle de qualidade desses atendimentos. É sempre importante também que o consumidor guarde o número do protocolo. E naquelas aquisições de produtos que forem por telefone, ele com aquele número do protocolo, ele pode ligar para a operadora e exigir a gravação do atendimento. E a operadora tem 10 dias para entregar essa gravação para o consumidor. Nessa gravação você vai ter toda a conversa que teve com o atendente. E já ocorreu casos, como o Ricardo, ou como o consumidor está mencionando, de ser dito um preço, né, por exemplo, R$ 51, e quando chegar, ele chegar a um valor maior. E com o recebimento dessa gravação, foi enviado para a ouvidoria da própria operadora, e eles imediatamente, além de devolver em dobro o valor que foi pago a maior, né, eles retificaram o contrato do consumidor. E é importante que o consumidor ele procure, né, e denuncie caso tenha alguma violação dessa relação de consumo, porque ele evita que outros consumidores venham a passar pelo mesmo constrangimento. Às vezes demora um pouquinho, né? Às vezes a solução não é em 1 semana, mas é importante que ele vá atrás e que ele vá até o final para poder garantir o seu direito e garantir o direito também do próximo. Não é verdade, Ricardo? É isso mesmo. É importante que o consumidor exerça esse direito, denuncie ao PROCON, porque os dados que o PROCON levanta aí das denúncias, das reclamações, são utilizadas pelo Ministério Público, pelas comissões da OAB, para que sejam tomadas providências contra essas operadoras, contra os abusos que essas operadoras cometem.
Aqui no nosso ranking, né, do nosso WhatsApp, tem muita gente perguntando sobre telefonia também. Muita gente reclamando dessa questão de ter assinado o contrato num determinado valor, né? A Conceição do Cabo de Santo Agostinho, ela disse que tem, né, uma linha na função controle. No começo, o valor a ser pago era de R$ 31,00. Mês passado veio R$ 45, já esse mês agora veio R$ 37,70. Existe essa oscilação que está dando dor de cabeça para a Conceição, que não concorda com essa cobrança. Ela pode procurar o PROCON, pode pedir também esse contrato, porque às vezes o plano, né, de telefonia ele é fechado através do telefone. Aí o consumidor tem que cobrar o recebimento desse contrato no SMS ou através do e-mail. É assim que ele faz essa cobrança? Isso. Ele exige que esse contrato ele seja enviado para o e-mail dele e ele vai ter o acesso a todas essas informações que ele contratou. Agora, é sempre importante, como eu lhe falei, ter o registro do protocolo de atendimento para aquele tipo de contrato que ela firmou. E sempre que ela receber uma fatura que seja divergente ao que ela contratou, ela deve ligar para a operadora, pedir a justificativa desse aumento e caso ela não concorde, ela vai no site da Anatel, faz uma reclamação específica. Isso não impede dela também fazer uma reclamação no PROCON. Temos aqui participações agora da Eliane, que mora em Paratibe. Ela fala o seguinte, né, da filha de uma professora que estudava numa escola e o colégio passou a cobrar 10% por reclamações que essa criança recebia da escola. É uma cobrança devida? Nunca vi esse caso. É porque ela escreveu um texto muito grande, estou tentando fazer um resumo. Criança que sempre era insultada, né, e era filha de professora que estudava na mesma escola, a mãe passou a reclamar e a escola não fez... ela conta uma situação e vem para a pergunta. A pergunta é a seguinte: a criança não quer ir mais para a escola, ela fez o pagamento, né, da escola, e a escola, com essa quebra do contrato, pode meio que passar para ela a mensalidade que ela estava paga, cobrando ali uma multa, entre aspas, no valor de 10%? Sim ou não? Acho que ela quer tirar a criança da escola, fez o pagamento adiantado de alguma prestação e quer receber o dinheiro de volta. É integral esse dinheiro de volta ou tem que ver o contrato dessa escola? Aqui ela fala numa cobrança de 10% nesse boleto. Seria interessante analisar o contrato, o período que ela realizou esse pagamento, né, o mês que ela quer retirar a criança, porque o ano letivo, né, são 12 meses e podendo ser renovado a cada semestre. Mas no caso da telespectadora, eu creio que seja uma escola de ensino fundamental e ela teria que negociar, porque estamos em março, né? Se ela pagou a matrícula de janeiro, fevereiro, e ela quer retirar agora, ela não vai ter direito a receber janeiro e fevereiro, porque foram prestados serviços. Os serviços educacionais foram prestados e ela vai ter direito à transferência, né, no caso. Qualquer dúvida, pode ligar para o PROCON. PROCON. Procura o PROCON. 0800 2811 311. Outra dúvida agora chegou por telefone, Simone Silva, de Água Fria. Ela fala o seguinte: minha prima fez um empréstimo e o valor veio dobrado, né? Veio mais do que ela tinha contratado. O PROCON poderia me ajudar nessa situação de empréstimo consignado? Fez o empréstimo, a parcela seria X e veio 2 vezes aquele valor. A gente tem que analisar esse contrato, né? Tem que ver a modalidade de contrato que foi feita, né? Porque pode ter sido um refinanciamento, uma renovação de crédito. A gente não tem como passar uma informação mais precisa, né, nesse caso. Mas se teve uma divergência de parcela, então é uma cobrança indevida. A gente tem que pedir esclarecimentos à instituição, né, a financeira, para que ela apresente o contrato, né, e as cláusulas, os valores que foram cobrados, as condições. A gente tem que analisar esse caso aí, porque que empréstimo é meio consignado complexo. É meio complicado, né? Empréstimo consignado, a gente tem que saber do que foi feito, a negociação que foi feita com a instituição. Pode procurar o PROCON também. Tem aqui outra pergunta no WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas fala que a amiga ficou viúva e o falecido tinha um cartão de uma determinada operadora. Ela fala aqui
e a amiga encaminhou a certidão de óbito para o setor responsável do cartão e o setor confirmou o recebimento da certidão de óbito, mas eles continuam cobrando a última fatura. É uma cobrança legal ou não? É uma cobrança legal, porque o fato de ter falecido não abona ou não cancela as compras que foram realizadas por aquele cartão. E essa compra ela fica vinculada ao falecido e não a nenhum outro parente dele. Então ela é uma compra pessoal. Vou pedir licença pela última vez aqui aos nossos convidados. Estamos na reta final do programa e agora vamos conferir o resultado da nossa enquete. No começo do programa a gente fez a seguinte pergunta: você já acionou algum órgão do consumidor para ter seu direito respeitado? Das pessoas que participaram com a gente, 71% falaram que sim, que já procuraram algum órgão de defesa do consumidor para ter o direito garantido. 29% responderam que não, ou que ainda não, ou que ainda não teve nenhum problema, né, de relação de consumo. A gente pode também interpretar assim. Agradecemos o seu carinho também, a sua resposta aqui à nossa enquete. Também vamos agradecer agora aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Everton Kleber, presidente da Comissão de Direito Privado do IAP, que é o Instituto de Advogados de Pernambuco. O doutor também é membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado. O último recado agora, fique à vontade. Olha, mais uma vez agradecemos, ficamos à disposição para qualquer tipo de orientação, de informação. Tanto o Instituto de Advogados de Pernambuco como a OAB é parceira de toda a rede consumidor, de todos os órgãos de defesa do consumidor, na busca de ter um consumidor consciente e de uma educação financeira mais prática para todos. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Também queria agradecer ao Ricardo Samico, ele que é gerente de atendimento do Procon Recife. Considerações finais, Ricardo, muito obrigado, fique à vontade. Eu queria agradecer a todos a oportunidade de estar presente e dizer que o Procon está à disposição de todos. Estamos na rua Carlos Porto Carreiro, 156, bairro da Boa Vista, ou então através do 0800 28 11 311. E parabéns a todos nós que somos consumidores. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E você que está em casa, não acompanhou o programa completo aqui no canal 14.1, você pode assistir através do canal Rede Brasil Oficial no YouTube. Acesse lá o YouTube, coloque Rede Brasil Oficial e lá você vai encontrar vários programas que foram exibidos aqui na Rede Brasil de Comunicação, inclusive o programa Assunto do Dia. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!